As bruxas Pronto. estão atuando hoje, viu, Danilo? O celular É, reiniciou sozinho. As tá bruxas, acho que difícil. de hoje está difícil. É, acho que os obsessores de cyber digitais devem estar Atuando. aprontando hoje. Melhorou a Bom, transmissão mas para você? Você está conseguindo me ver agora ou não? tô conseguindo te ver. Agora deu uma parada, Pronto. mas aí voltou. Tá indo, parando e indo. Vamos adiante, Tá indo. então. Eu acho que Estamos pedindo perdão aí ao vamos nosso adiante. internauta, mas hoje parece que os digitais estão atuando. Vamos lá então. Então, como eu estava dizendo, a gente encontra ressonância na fala de Jesus, lá de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, quando ele nos convida a não julgarmos, porque com a mesma medida com a qual a gente julga, a gente será julgado. A gente vai encontrar ressonância dessa fala em diversos outros momentos do Evangelho, em diversas outras passagens. E aqui eu gosto de destacar a fala que está lá no capítulo 7 de Lucas, nos versículos de 36 a 50, quando Jesus, estando numa casa de um fariseu, é visitado por uma pecadora que limpa os pés de Jesus com as próprias lágrimas e derrama o melhor bálsamo e perfume para poder limpar o pé de Jesus, coisa que o dono da casa não fez, né? E no entanto ela faz, e todo mundo olha e julga com aquele olhar de reprovação, porque Jesus está se deixando tocar por uma mulher supostamente impura, e no entanto Jesus dá uma outra lição aí da necessidade de não julgamento. Ele tem essa grande oportunidade. Outra passagem notória é a passagem que fala sobre a vida de Zaqueu, o publicano, lá também no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, quando vamos ver que também Jesus não julgou Zaqueu pelo fato dele ser publicano, que era visto como uma pessoa de má vida, visto que era um cobrador de impostos, que supostamente trabalhava para Roma, em vez de trabalhar para o povo hebreu. No entanto, Jesus, sem julgar, vai lá e mostra como é importante a amorosidade que encobre a multidão de pecados, como disse a epístola de Pedro, e vai ilustrar de diversas outras formas a necessidade de não julgar. Chama bastante atenção também aquela passagem famosíssima da mulher adúltera, quando é colocada em uma circunstância um tanto quanto difícil frente aos homens da sua cidade, e naquele momento perguntam para Jesus se é necessário ali naquele instante apedrejá-la. E Jesus assinalando coisas no chão, escrevendo coisas no chão, como que ignora a pergunta, insistem, e ele então se levanta, levanta seu olhar complacente, olha para aquela mulher e diz que aquele que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Nesse instante, a gente vê que os mais velhos primeiro vão soltando as suas pedras das mãos e vão aos poucos saindo daquela ambiência, se afastando daquele lugar, deixando claro realmente que aquelas pessoas ali, não tinham moral para apedrejar alguém, visto que tinham também suas culpas, tinham também as suas mazelas morais, os seus históricos de equívocos, de inúmeros equívocos. E aí, a Amélia Rodrigues, pelas abençoadas mãos do médium Divaldo Pereira Franco, vai trazer em uma das suas obras sobre a vida de Jesus que aquele homem que conduziu aquela mulher, sua esposa, àquela circunstância, havia arquitetado, ele havia deliberadamente planejado colocá-la naquela situação, deixando ela inicialmente sem qualquer amparo, sem qualquer carinho, sem qualquer auxílio financeiro, deixando-a na míngua propositadamente para que ela pudesse acenar a possibilidade de abrir espaço
para algum tipo de cortejo por parte dos homens que ali conviviam, e eis que é o que acontece. E aquele homem, então, para se livrar daquela esposa, ele expõe a situação da mulher e o desfecho se dá daquela maneira. Só que naquele instante em que Jesus se levanta, como nos diz Amélia Rodrigues, ele olha a multidão e fita aquele homem, aquele esposo supostamente traído, mas traidor. E naquele momento ele lhe insufla pensamentos, enviando-lhe frases, questionamentos, lhe colocando em dúvida com relação à sua própria questão. Meu filho, dizia Amélia Rodrigues, será que você não percebe que por trás da sombra de quem cai se esconde a mão de quem empurra? Por acaso você acredita que a sua responsabilidade perante o divino estará completamente desprovida de uma necessidade de reparação? Meu filho, será que você não percebe os grandes débitos que você adquire perante a sua própria consciência? E entre os homens que soltam a pedra de forma imediata está esse marido traído, que foge dali envergonhado do que havia feito. E como descreve a própria Amélia Rodrigues, dali eles saíram para uma remota vila da Galileia. Aquele homem buscou a esposa que havia sido liberada pela multidão, com a advertência do Cristo para que não volte a errar. E eles dois compuseram uma das primeiras famílias cristãs da história da humanidade. Aquele instante foi um instante de libertação que exatamente nos mostra a necessidade de não julgar por não estarmos compatíveis com o estado de consciência de cada um. Nós não temos noção do que vai na alma de quem erra. Nós não temos compreensão do que acontece de acordo com o nível de consciência de cada um. Nós não temos ainda a possibilidade de avaliar essa perspectiva. O que nós temos visto? Muitas vezes nós vemos as pessoas evocarem o não julgueis como uma forma de autodefesa, uma tentativa de justificação da hipocrisia. É uma forma de justificar a manutenção das coisas como estão. Às vezes eu atendo no consultório adolescentes, e em psicoterapia de adolescente a gente vê muito isso. Ah, mas eles não me entendem. Eles nunca me entendem. E o tempo inteiro eles estão fazendo coisas que são incompatíveis com a compreensão do outro, justamente por quê? Porque eles querem sempre serem entendidos, mas jamais se permitem a mudança, o amadurecimento, para não precisar que ninguém te entenda. Mas a culpa sempre é do outro. A gente tem a mania de colocar a responsabilidade no outro. Aí aponta o dedo e diz, não julgue, sendo que você próprio, quando fez isso, acabou de fazer um julgamento. Acabou de dizer que o outro está julgando. É mostrando ali o equívoco do outro, você não está fazendo o mesmo, né? Como se você estivesse ali completamente fora da necessidade de também escutar aquilo. Aliás, é bom falar, né, que quando a gente fala, a gente é o primeiro a se escutar. A distância da boca para o ouvido é bem menor. Então, naquele instante ali, a gente precisa se lembrar que a água, quando sai da fonte, primeiro ela molha a fonte. O primeiro a se iluminar quando acende uma chama é aquele que acendeu a chama. Então, que a gente perceba a necessidade de alinhar
o nosso fazer, a nossa prática com o nosso discurso. Paulo Freire já falava isso, da necessidade de termos uma distância mínima entre o que eu faço e o que eu falo. Então é absolutamente imprescindível que a gente viva esse não julgueis em nós, em primeiro lugar. Mas aí vem alguém e me diz, mas isso é um mandamento impossível? É realmente possível não julgar? Como é que eu não vou julgar? Se eu sou dotado de juízo, se Deus me coloca o julgamento como uma possibilidade cognitiva, eu tenho juízo, eu tenho como julgar as pessoas. Então quer dizer que eu não devo usar isso? Aí é interessante a gente lembrar que o convite de Jesus é para a gente abarcar de maneira humilde a limitação do nosso ponto de vista. Reconhecer que o nosso ponto de vista é extremamente limitado e, portanto, todo e qualquer julgamento será tão limitado quanto esse ponto de vista. Nós não conseguimos escarafunchar as intenções reais das pessoas, não conseguimos abarcar a grandiosidade de possibilidades, de fatores envolvidos nas contingências que levaram as pessoas a se comportarem como se comportaram. Nós não sabemos quais são as possibilidades, nós não compreendemos muitas vezes quais são as limitações do outro, qual o olhar que o outro tinha naquele instante, o que é que estava por trás daquela circunstância. Então, não é um mandamento impossível. Infelizmente, a gente tem o que? Muitas pessoas que têm interpretações malabaristas da fala do Cristo, muitas vezes para deixarem as coisas como estão, e com isso acabam levando adiante uma perspectiva de arrogância, porque às vezes a gente se põe no lugar do que pode julgar, e aí apontam, você está julgando, você que está julgando, você que está julgando. E aí fica numa petulância, numa arrogância, se achando mais do que o que é, ou numa atitude de indiferença, de omissão, e muitas vezes numa atitude de incompreensão. Por quê? Porque falta empatia. Ou o contrário, a gente cai para o outro lado da balança, numa atitude de conivência com o erro. E eu acho que a perspectiva que Jesus traz é bem diferente disso. A visão que Jesus nos permite compreender é que é preciso que a gente perceba que é necessário que a gente se misture e não fique naquela atitude de separativismo, buscando ser santo. E aí é importante deixar claro, a palavra santo, que vem do latim sanctus, significa, na origem, na etimologia, significa separado. Alguém destacado. Pois bem, o convite de Jesus é que a gente seja sal no mundo, luz do mundo, o sal da terra. Então, com isso, é preciso a gente lembrar que o sal só tem serventia se ele for misturado para dar sabor. A luz só faz sentido se ela for espalhada para espantar as sombras da ignorância, a obscuridade. É imprescindível que a gente se permita participar espalhando-se diante da existência, no mundo, e não nesse destacamento. Às vezes a gente quer ser santo e se esquece de que só se faz santo realmente, no sentido mais profundo dessa palavra, aquele que compreende a necessidade do outro e vive para tentar suplantá-la, para tentar resolvê-la, para que não haja mais necessidades. Inclusive as nossas próprias, né? Mais evoluído é aquele que menos necessita. Isso é uma das falas dos espíritos, a equipe de Kardec em O Livro dos Espíritos, né? Que mais evoluído é aquele que menos tem necessidades. Então que a gente consiga se desdobrar desse olhar que muitas vezes a gente tem de achar que tem que estar separado, distante, quando na verdade o convite é que a gente conviva. E dessa convivência possa tocar não pelas palavras, mas pelo exemplo, porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Aí eu me lembro da história da cristandade, de uma santa na Igreja Católica, na visão da Igreja Católica, nós espíritas diríamos que é um espírito evoluído, que vem para nos inspirar na história
né? E aí lá na Idade Média, entre os anos de 1248 e 1309, viveu na Itália Ângela de Foligno, que foi considerada Santa Ângela. Pois bem, Ângela tinha uma frase que deixava bem claro a necessidade do não julgamento. Ela dizia exatamente isso: não julguem ninguém, mesmo se virem alguém pecando mortalmente. Não julguem os pecadores, vocês não sabem o julgamento de Deus. Com essa fala dela, a gente pode inferir que não está na nossa disponibilidade a compreensão da intenção do outro. Não temos a possibilidade de compreender quais são as verdadeiras intenções e limitações que o outro traz. E com isso não cabe o julgamento. Ela usa o termo pecado, né, pecador, e aí, como eu gosto de etimologia da palavra, a gente vai lá buscar no latim, né, que a palavra pecado vem de peccatum, que vem do verbo pecco, que significa tropeçar, significa dar um passo em falso. E assim mesmo, no texto bíblico a gente vai encontrar muitas coisas em grego, como é, por exemplo, o caso do Evangelho de João, e a gente vai perceber que nesse texto em grego ele usa o verbo amartia. O que é amartia lá em grego? Em grego significa errar o alvo. Você erra o alvo. Perceba aí uma coisa, né? Essa visão de pecado que a gente vai encontrar, inclusive, nos próprios evangelhos, a gente vai encontrar na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, o fato de que João deixa bem claro, para não ter dúvida nenhuma, que pecado, nessa perspectiva cristã, é uma transgressão da lei. Está lá, literal, transgressão da lei. O que já mostra aí o que a gente traz na doutrina espírita, que o universo é regido por leis. A gente vai encontrar isso muito facilmente na terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? As leis morais. A gente vai estudar isso de forma muito clara e perceber como o equívoco vem justamente dessa transgressão. E aí a gente vai perceber que isso é sempre algo que é compatível com o nosso nível evolutivo. Não dá para a gente não tropeçar enquanto a gente não aprendeu a caminhar com segurança. Não dá para a gente não errar o alvo enquanto a gente não evoluiu e amadureceu o suficiente para conseguirmos verdadeiramente termos prática naquela pontaria. Pois bem, a questão está aí. Não dá para a gente condenar alguém por um erro irrisório, um erro passageiro. Não dá para a gente simplesmente condenar ad eternum, condenar para o resto da existência, como se fosse um erro, meu Deus, mortal. Gente, Jesus deixa muito claro: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então todos nós estamos no processo evolutivo amadurecendo e crescendo com esses mesmos erros. São oportunidades de aprendizado. Como diz Thomas Edison, ele que experimentou inúmeras vezes a lâmpada para descobrir qual seria o filamento perfeito para poder inventar a lâmpada, seu assistente disse: a gente já experimentou tantas vezes, centenas de vezes, então não cabe mais, não faz nenhum sentido ficar tentando novamente. E Thomas Edison era muito claro, ele dizia assim: a gente já aprendeu essas tantas vezes como não fazer a lâmpada. Então agora vamos ter a chance de buscar aprender como fazê-la. E assim foi feito. Assim ele conseguiu chegar ao filamento ideal para termos o que temos hoje, que é a lâmpada incandescente. E depois a fluorescente, mas primeiro a incandescente, que foi inventada por ele. Pois bem, é aprendizado, o erro, o equívoco faz parte do processo laborioso de construção de si mesmo. É crescimento. Então, quando a gente tem essa perspectiva com relação a nós, porque se eu erro, eu estou aprendendo, estou evoluindo, estou tentando melhorar, por que eu não vou ter essa mesma atitude em relação ao outro? Por que eu não vou ter essa mesma perspectiva em relação ao fato de que o outro também erra, também tem direito de errar, também tem direito de se equivocar? E é preciso que a gente consiga
romper com essa perspectiva e perceber na fala de Jesus o fato de que o não julgar, gente, não é abandonar o discernimento do bem e do mal. O não julgar é não condenar precipitadamente. Ou como se diz em filosofia, a prioristicamente. A gente chega já cheio de a prioris, ou seja, cheios de pré-conceitos, conceitos prévios a respeito do determinado assunto, e aí já julga e já condena. E sem lembrar ali que naquele momento a gente não estava com um acesso, não é acessível para nós o estado de consciência do outro. Então é preciso que a gente tenha um mínimo de humildade para perceber a nossa limitação, a limitação do nosso ponto de vista no momento em que a gente se propõe a analisar o outro. Porque senão a gente cai naquilo que o próprio Jesus coloca também no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 31. Ele coloca de maneira primorosa, de maneira maravilhosa, justamente que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que eles, que apesar dos equívocos, tenham um estado de consciência compatível com o seu nível evolutivo, eles estão mais aptos ao aprendizado e ao processo evolutivo do que quem está escamoteando a verdade, fingindo santidade, fingindo através da sua hipocrisia que é uma pessoa superior, maravilhosa, boníssima. E, no entanto, está ali apontando o dedo para um e para outro, esquecendo que enquanto a gente aponta um dedo, os outros dedos apontam de volta para a gente. Então é preciso que a gente se coloque e se perceba justamente na necessidade de empatia. E aí eu que gosto de etimologia da palavra, gosto de lembrar que empatia e compaixão têm a mesma origem. É a mesma palavra na sua origem. Compaixão e empatia. Olha que importante aí. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, enquanto que compaixão é a compreensão, que a diferença de entender e compreender é essa. Eu uso muito isso falando para meus alunos do curso de psicologia, né, dos supervisionandos de estágio. Eu falo, olha, a atitude do psicoterapeuta, do psicólogo clínico, deve ser de compreensão empática. Compreender o quê? É um pé dentro e um pé fora. Se você tiver os dois pés dentro, você está muito envolvido com a situação, você não vai conseguir ajudar. Se você tiver os dois pés fora, você está muito indiferente à situação, você não vai conseguir ajudar. Você tem que manter um pé dentro e um pé fora. Essa é a possibilidade de compreensão. Compreender é entender de dentro. Entender só é entender de fora. Então é preciso que a gente busque essa compreensão empática e construir um senso de compaixão, um senso de empatia, se colocar no lugar do outro e perceber que não cabe ter uma atitude a priorística. É preciso levar em consideração que cada um vive aquilo que seu nível evolutivo permite viver. É preciso a gente lembrar que não temos nem em nós a justiça plena, nem a imparcialidade plena. Como diz lá na questão de número 898 de Livro dos Espíritos, o Espírito puro tudo sabe. Então cabe a nós buscarmos compreensão e aprendizado a partir disso e perceber que essa purificação, esse processo evolutivo é uma construção contínua. Não é uma coisa que está posta, que está pronta. É preciso a gente ter humildade para reconhecer quão limitado é o nosso ponto de vista. Eu adoro assistir filme infantil e gosto muito de um filme que assisti antes mesmo de minha filha nascer, que é Kung Fu Panda. E aí tem um personagem chamado Mestre Uguay. Quem já assistiu sabe de quem eu estou falando. É uma tartaruga bem velhinha, que no entanto extremamente sábia e extremamente habilidosa. Ele é mestre do Kung Fu Panda, né, de Po, que é o panda, o principal. Mestre Uguay foi quem ensinou Mestre Shifu, que é o mestre de Po, o personagem principal, como eu disse. Certa feita, Mestre Shifu vai se queixar da situação pessoal, e aí Mestre Uguay fala uma coisa que eu acho fabulosa para a nossa reflexão.
Ele diz assim: não há notícias boas e não há más notícias. Há apenas notícias. Olha que fala interessante, né? Não há boas notícias nem má notícias, apenas notícias. A gente, quando tem essa perspectiva, quando tem essa noção, a gente vai compreender e vai olhar, vai se abrir epistemologicamente. Essa abertura epistemológica quer dizer o quê? A gente vai começar a dissolver os preconceitos para encarar as coisas como elas são. Certa vez perguntaram para o Dalai Lama, o atual Dalai Lama, o que é o Nirvana, que na lógica budista é a iluminação, né? A iluminação. E aí perguntaram para ele o que é o Nirvana, e ele diz assim: o Nirvana é ver as coisas como elas são. Olha que fala interessante, né? O momento de iluminação é quando a gente passa a ver as coisas como elas são e não as nossas mentes projetadas nas coisas, as nossas lentes dentro das coisas. A gente precisa muitas vezes se perguntar o que é que jaz por trás dos nossos olhos, porque às vezes essas ideias que se encontram atrás dos nossos olhos acabam distorcendo a nossa percepção da realidade. Então a iluminação é esse processo de desconstrução desse ego que é cego, desse ego que distorce a realidade e nos faz enxergar as coisas de maneira completamente equivocada, ilusória. Os hinduístas chamariam de Maya, ilusão, que é exatamente essa distorção que a gente precisa construir um mecanismo para lidar com isso e perceber que a mente nos aplica peças. O processo evolutivo, na visão do hinduísta, é a desconstrução dessas peças para vermos as coisas como elas são novamente. Então, é o caminho da gente verdadeiramente romper com o que está posto. Aí tem aquela história famosa do rapaz que vinha dirigindo o seu carro importado, lindíssimo, carro conversível, vermelho, novinho, recém-comprado, com a namorada do lado, ele com a mão atrás do banco dela, com a capota baixa, dirigindo com a mão só, todo, como diziam antigamente, charlando, né? Na maior charme, querendo se mostrar, e aí passeando com o carro naquela estrada toda tranquila, maravilhosa, e aí lá na frente vem uma curva. Aí ele então acelera para entrar na curva com uma certa velocidade e ouvir o pneu cantar, mas ele toma um susto quando da curva aparece um Fuscão, um Fusca amarelo, que vem pegando um pedaço da pista dele e vem para um lado, vai para o outro, e grita, a mulher passa e grita: porcos! Ah, o rapaz fica possesso com aquilo, porque ele teve que frear o carro dele no acostamento para não bater no Fusca. Ele grita: vaca! E aí acelera, bota a primeira, e de 0 a 100 em 8 segundos, ele acelera, bota a primeira e queima pneu e entra na curva com tudo. Lá adiante passa uma vara de porcos atravessando a rua. Ele desvia, bate o carro numa moita, arranha o carro todo e vai perceber que a mulher do Fusca estava tentando, na verdade, avisar que havia porcos na curva. E ele, no entanto, tomou aquilo como ofensa e chamou ela de vaca. Ou aquela outra história que é conhecida também, da pessoa que estava no saguão do aeroporto esperando uma conexão. E aí, enquanto esperava, foi numa lojinha comprar uma revista, e aí comprou um pacote de biscoito. E sentou, pegou a revista, começou a ler, colocou a sacola com o biscoito do lado, e aí viu um senhor de idade chegando, se aproximando, sentando do lado dela, assim, entre ela e ele, apenas o saquinho ali com o biscoito. Ele então vai e coloca as coisas dele no mesmo lugar onde estava o saquinho do biscoito. Ela acha meio estranho aquilo, mas pensa, deve ser porque ele está se sentindo sozinho, porque é idoso, será que... Deixa lá, não tem problema. Aí ele então dá um susto nela quando ele puxa um saco e tira o biscoito dela e começa a comer o biscoito. Começa a comer, ela olha para a cara do velhinho
com a cara assim de estranhamento. O velhinho então olha para ela, sorri e oferece um biscoito, o biscoito dela. Ela então pega aquilo ali, aí pega da mão dele, olha para ele, come o biscoito, aí coloca o pacote de biscoitos na cadeira, ele vai lá, pega o pacote de novo e continua comendo. Ela olha para ele, ele então oferece mais biscoito, ela fica assim, meu Deus, que absurdo, esse homem deve estar ficando gaga, deve ter algum problema psicológico sério, não é possível. O que será que aconteceu? Ele não está percebendo, não tem simancol. Não é possível. Aí naquele momento que ela estava ali, ela comendo, comendo, aí chegou no último biscoito, ela ficou só olhando para ver se ele ia pegar o último biscoito do pacote. Aí o que foi que ele fez? Ele olhou para ela, sorriu, pegou o último biscoito, dividiu no meio, comeu metade, botou outra metade lá e deixou para ela. Ela olhou aquilo, pegou a sacola dela, pegou as coisas e foi para a fila, para embarque. E aí quando ela embarcou no avião, ficou olhando para ver se o senhor ia entrar no mesmo voo que ela. Não entrou, ela então sentou, tirou a revista que ela estava lendo do saco, aí quando ela foi olhar dentro do saco, estava lá o pacote de biscoito dela intacto. O tempo todo ela estava comendo o biscoito do velhinho, achando que era o dela. Olha como é importante que a gente não julgue. Olha como é imprescindível que a gente tome cuidado com esses a prioris que a gente traz muitas vezes, né? É importante também a gente lembrar que conforme o nosso nível evolutivo, nós vamos ter perspectivas interessantes. O que hoje, para mim, é bom, pode ser que amanhã seja mal. Por exemplo, não tem nada de errado se eu vivo grudado na barra da saia de minha mãe, tendo 5 anos de idade. Mas se eu tiver 45, vai ser uma coisa um pouquinho diferente, não é verdade? Então, para cada momento da existência, e isso também é evolutivamente falando, a gente sabe que tem comportamentos que são compatíveis, que hoje são bons e outros são ruins. Né? Eu tenho um amigo que é palestrante que ele fala sempre isso, né? Que ele agradece lá no início da jornada dele como palestrante a vaidade intelectual. Só que aquilo naquele momento foi importante porque ele estudou e fez com que ele se mobilizasse, estudasse, soubesse para poder inclusive passar bem a mensagem. Só que hoje aquilo já não é uma coisa mais tão legal assim. É preciso ter humildade. Então, o que no momento era bom, hoje é ruim. Então, do mesmo modo, a gente precisa levar em conta que nós estamos sempre galgando, né, e crescendo, amadurecendo. E nessa caminhada, a gente vai sempre crescer. Essa história me fez lembrar uma historinha lá tirada do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, por Chico Xavier, que chama A Coroa e as Rosas, que eu vou... e as Asas, desculpa, A Coroa e as Asas, que eu vou tentar resumir, porque nosso tempo é escasso, mas é interessante porque é uma reflexão boa para a gente ter com relação ao nosso comportamento. Neio Lúcio vai dizer que em determinado momento Jesus, numa reunião na casa de Pedro, em Cafarnaum, vai trazer uma historinha, vai contar uma historinha de que alguém pergunta com relação à sabedoria, e aí Jesus fala que havia um homem que buscava a sabedoria, buscava o conhecimento, a ciência. E aí, nessa busca por galgar essa montanha da ciência, ele vai caminhando e a cada caminhada ele vai amadurecendo, ele vai crescendo e vai subindo. E aí, óbvio que precisa trocar de roupa aqui, a roupa acolá, uma túnica que não serve mais, uma capa que rasga, uma alparcata que ficou apertada. E ele vai trocando e vai caminhando, caminhando. E depois de muito tempo ele chega no alto da montanha do conhecimento e um anjo vem recebê-lo. Aí o anjo dá uma auréola de luz, uma coroa, para dizer para ele que ele chegou à iluminação da sabedoria, mas que se ele quiser galgar novos degraus para chegar mais adiante, mais perto do Criador, ele precisaria conquistar as asas. E essas asas ele precisava voltar todo o caminho, revisar o que ele aprendeu, e aí no retorno, de acordo com o aprendizado que ele tivesse nessa revisita, ele teria a possibilidade de
alcançar as asas tão almejadas. Então ele volta. Só que na volta ele começa a perceber que os viajores, né, os viajantes, tinham roupas bem esdrúxulas, umas combinações esquisitas de listrado com xadrez, umas coisas assim, de uma roupa apertada, uma roupa rasgada aqui e acolá, um sapato extravagante. E ele ia olhando aquilo e dava risada, e era sarcástico, apontava, ria, mas que absurdo, como é que a pessoa não está vendo que ela está usando uma roupa rota, uma roupa que não faz sentido nenhum, e aí vendo aquilo tudo ele vai sempre tecendo críticas ácidas, falando de jeito, inclusive, que levava as pessoas a uma atitude de, poxa, eu me sinto mal em ouvir esse tipo de fala, mas ele vai continuamente fazendo isso até que ele volta. E no regresso, ele percebe que inúmeras pessoas deixaram, inclusive, a caminhada, deixaram de subir, porque aqueles apodos, aquelas críticas, minaram sua vontade de prosseguir na jornada e permaneceram nas planícies da inércia. E aí, quando ele chega de novo lá em cima, o anjo diz que é uma grande perda, uma grande lamentação, o fato de que ele não tinha aprendido nessa revisita o que era necessário, que para alcançar as asas ele precisaria cultivar o amor. E que ele não havia percebido, na verdade, com a luz que emanava daquela auréola que ele portava, ele não conseguia perceber, na verdade, que as roupas que os outros usavam eram as roupas que ele próprio havia usado e deixado pelo caminho na sua jornada anterior. E aí, com isso, Jesus fecha na fala de Neio Lúcio, dizendo que é preciso ter amorosidade na compreensão. Porque senão a gente se perde em críticas vazias que só fazem desestimular os outros. E por isso a necessidade do não julgar, de romper realmente com essa perspectiva de querer julgar sempre os outros. Às vezes a gente vê um espírito que supostamente é mais evoluído e aí acha, não, mas ele não é mais evoluído, por que ele foi grosseiro comigo? Já aconteceu comigo. Uma certa feita eu fui conversar com o Divaldo Franco e ele me tratou com uma certa frieza, um afastamento, disse assim, agora não, eu estou muito cansado. E naquele momento eu, adolescente ainda, querendo muito falar com ele, senti aquilo como um punhal no coração, porque senti que aquilo foi uma grosseria sem tamanho. E aí, naquele mesmo dia, ele fez uma palestra e contou uma história de quando ele foi para a Índia e conheceu Satya Sai Baba. E aí, nesse momento, ele conta que Sai Baba, ao fim da preleção, ele recebeu o grupo que Divaldo estava participando, e no fim disse, vão embora, está na hora, acabou minha preleção, vão embora. E aí, Divaldo foi tecer comentários sobre essa suposta grosseria. E aí falou também de Irmã Dulce, falou de outros espíritos que supostamente vieram para a Terra com uma missão de elucidar, de esclarecer, de exemplificar, de botar em prática a questão da amorosidade, de colocar em prática também a necessidade da evolução intelectual e, no entanto, usam dessa grosseria. Só que aí a gente vai perceber o quê? Que esses seres evoluídos não têm a nossa repressão da sombra. Eles não querem esconder esse lado e não têm qualquer pretensão de manter uma atitude hipócrita. Então, por conta disso, muitas vezes parece para nós como uma grande grosseria, quando na verdade eles estão sendo aquilo que eles são, e sendo sinceros, inclusive, sem hipocrisia. E nós, com nossos melindres, que muitas vezes nos deixamos sofrer, nos ferimos com essas circunstâncias, em vez de aprender com a possibilidade de sermos sinceros, sem querer também ficar massageando o ego dos outros, retroalimentando o orgulho alheio. Então é importante a gente se livrar das projeções, como diz Jung, que são muitas vezes os nossos conteúdos penosos que nós jogamos nos outros, e isso obviamente é a essência do grande julgamento. Jung vai falar que existe uma divergência enorme entre a percepção e a realidade. Então é preciso que a gente lembre disso, tenha humildade para conseguirmos romper com o que está posto, que é justamente essa tentativa de manter as coisas como estão, projetando nos outros aquilo que nos incomoda em nós. Então que a gente lembre o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, no item de número 16,
quando é dito de forma cabal, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Olha que fala importante. A gente tendo olhares severos contra os outros. Quando é que a gente vai ter com relação a nós? Aí também, para fechar minha fala, existe um filósofo chamado Roman, o nome é complicado, é Krishnarik, que é autor de um livro famoso, né, um livro chamado O Poder da Empatia, a arte de se colocar no mundo, no lugar do outro, para transformar o mundo. Olha que fala interessante. Só o título já é interessante, né? Krishnarik, ele traz uma proposta interessantíssima quando em Londres, há não muito tempo, ele fundou o Museu da Empatia. Você, quando chega lá, você é convidado a tirar os seus sapatos e calçar o sapato dos outros. Porque em inglês existe uma frase famosa que diz assim: "Put yourself in my shoes", ou seja, se ponha nos meus sapatos. Então, quando você vai andando pelo museu, você vai escutando, segundo o sistema de áudio, a fala do dono daquele sapato usado que você está usando, falando sobre sua própria vida, contando sua história. Então você tem a oportunidade de se colocar no lugar do outro. E aí isso com certeza faz toda a diferença, porque é o que muitas vezes nos falta empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Aí eu me lembro também de uma história interessante, que é de Ciro, da Pérsia, o grande rei da Pérsia. Ciro, ele venceu o rei da Lídia, Creso, e teve a oportunidade de matar Creso. E no momento em que ia matar, Creso foi poupado por um detalhe. Naquele momento, ele começou a gritar: Solon, Solon, ó Solon. E então, Ciro, ouvindo aquilo, conhecia a fama de Solon, que era um famoso filósofo da época, e se interessava inclusive pela fala de Solon. Ele manda chamar o rei Creso e pergunta: por que você está chamando Solon? Então Creso diz justamente isso, né? Que Solon havia ensinado a ele em um determinado momento sobre a transitoriedade da existência. Que nada é fixo, que nada está posto de maneira fixa, e que justamente por isso é preciso que a gente analise sempre se algo é bom ou mal de acordo com suas consequências, e não com a coisa imediata. Que a gente sempre faça análises não imediatistas. E aí é interessante, nessa visão, a gente vê que Ciro fez o quê? Ciro pegou, então, livrou Creso da morte e transformou Creso em seu assessor. E aí, com isso, conseguiu libertar Creso, e Creso, como assessor de Ciro, pôde trazer um pouco mais da sua sabedoria e da sabedoria de Solon para que Ciro pudesse aprender um pouco mais com aquilo. E essa história me remete claramente a uma coisa que é corroborada no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, que é um item escrito por Delfine de Girardin, um espírito, uma poetisa que havia desencarnado há pouco tempo, que é um texto chamado A Infelicidade Real. Eu acho esse texto lindíssimo, sempre recomendo às pessoas pegarem seu evangelho, pegarem lá o capítulo 5, o item 24 e lerem. E aí a gente vai ver uma fala lá que é nítida, que é o quê? Antes de analisar se uma coisa é boa ou ruim, analise a consequência dela. Porque às vezes a coisa é gostosa ali naquele momento, mas a consequência é péssima. E às vezes o contrário, a coisa é terrível, é ruim, é igual o remédio que tem um sabor amargo, mas que traz a cura. Então, sempre, na hora da gente analisar, na hora da gente julgar, é imprescindível que a gente analise as consequências das coisas. Então, muitas vezes, no momento de julgar nossos próprios comportamentos, é essencial que a gente sempre tenha um olhar mais amplo, tenha um olhar mais abrangente e foque nas consequências. E com isso vai ficar muito mais fácil a gente compreender a fala de Jesus. E aí, para fechar mesmo a minha fala, Emmanuel traz no livro Ceifa de Luz, de forma majestosa, essa frase de Jesus, lá do capítulo 7 de Mateus, nos itens 1 e 2. Justamente, ele vai falar do não julgueis, porque com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. E aí ele vai dizer, vai analisar de forma brilhante, pelas mãos de Chico Xavier, Emmanuel vai descrever que essa é uma atitude que Jesus nos ensina de autoproteção.
porque aquilo que a gente faz ao outro volta para nós. É como ele fala para Pedro reembainhar a sua espada, quando ele tira a espada e arranca a orelha do soldado romano que estava ali junto de Judas, do beijo de Judas, para prender Jesus. E aí Jesus vai lá, cola a orelha de volta e diz assim: aquele que fizer perecer pela espada, perecerá pela espada. Ou seja, aquilo que a gente faz volta para a gente. É a justiça divina, que é inexorável, que é intransferível. Então, obviamente, a autoproteção aí vem do fato de que quando a gente não julga o outro, a gente não tem o julgamento também em nós. É preciso que a gente se lembre que o conceito de caridade, conforme a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 886, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É o que eu sempre brinco nas minhas falas, dizendo que para evoluir tem que ter caridade, né? Se caridade é benevolência, indulgência e perdão, então para evoluir a gente tem que ter BIP. E eu não estou falando de nenhum artefato tecnológico, não. BIP como benevolência, indulgência e perdão. Pois benevolência, indulgência e perdão, obviamente, são a prática do não julgueis. Ter benevolência para com o erro do outro, ter indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que é isso aí, se não um convite para não julgar? Então, que a gente verdadeiramente abrace esse propósito de ampliarmos nossas perspectivas e percebermos como ainda precisamos aprender para alargar nossos horizontes e percebermos que o nosso nível evolutivo ainda não nos permite qualquer tipo de análise aprofundada com relação aos comportamentos alheios, que a gente busque isso com relação aos nossos, que a gente tenha um olhar para conosco das nossas próprias necessidades, das nossas próprias limitações, mas principalmente dos nossos próprios potenciais. Porque se a gente lembra que errar é humano, a gente também lembra que acertar é humano. Então é preciso que a gente também busque acertar. E é isso que é o convite da noite de hoje, né? Que a gente busque acertar deliberadamente. É isso aí, Danilo. São importantes reflexões e uma puxa a outra, né? E se nós formos parar aqui para refletir sobre tudo o que você disse, nós precisaríamos aí certamente de mais umas 2 horas para discutir alguns aspectos, né, bastante interessantes que você nos chamou a atenção, né? Eu estava aqui matutando o seguinte: no século XIX, quando Kardec interagiu com a espiritualidade, nos trazendo a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, ele classificou como grandes cânceres da humanidade, e foi amparado pelas palavras dos espíritos codificadores, o orgulho e o egoísmo, né? E aí eu estava pensando aqui que se Kardec soubesse, ou já tivesse conhecimento da palavra melindre no século XIX, que não existia, certamente ele teria incluído dentro da defeito, entre aspas, do comportamento humano, porque isso é um traço tão comum que existe dentro das relações humanas, não somente dentro das atividades religiosas ou das casas espíritas, ou do movimento espírita de um modo geral, mas a gente observa isso nas relações de trabalho, nas relações familiares, de amizade, né, por aí vai, e parece que faz muito parte mesmo ainda, coloquei aí nos comentários, que está mais para atributo, né, do comportamento humano do que defeito, do que de tão comum que ele é, né, dentro das relações em geral. E outro aspecto que me fez despertar também a reflexão é que muitas vezes as pessoas parecem, e aí eu jogo para você dar a sua opinião também, parecem se esquecer de que nós somos espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações ainda, ou seja, no segundo nível de escala progressiva. Nós estamos apenas no segundo nível.
e que nós somos, enquanto Iniciando. espíritos, imortais. O que significa que nós temos a imortalidade, a eternidade, para aprendermos aquilo que ainda não nos falta para o processo de perfeição e de compreensão. Mas esses três aspectos que eu citei agora parecem não impedir as pessoas de estarem num processo de ansiedade, muitas vezes exagerada, de quererem ser o que ainda não são, de quererem pensar como ainda não conseguem pensar e agir. E aí é uma espécie de contradição que muitas vezes provoca, talvez, aí eu vou dizer talvez, porque não é minha área, né, eu não tenho especialidade, mas parece que muitas vezes leva o indivíduo, a pessoa, a entrar em processos de equilíbrio, né, psicológicos, emocionais, por querer avançar etapas da sua jornada de espírito em progresso, sem ainda estar preparado, apto para entender aquelas questões que respeitam a você. E nessa pandemia a gente tem observado que isso tem, de certa maneira, aflorado e identificado. O que você acha aí para a gente estar aí, faltando aí mais minutos para a nossa conclusão aí da nossa live? É maravilha a gente perceber que processo de aprendizado, a gente precisa entrar nesse processo de aprendizado, lembrando, como disse Jesus, que não dá para a gente tentar tirar um, cisco do olho do outro quando a gente tem um argueiro no nosso, né? Não tem como a gente realmente tentar ajudar o outro quando a gente também é cheio de limitações, mas lembrando o quê? Que nós todos estamos aprendendo, nós todos estamos nos esclarecendo e evoluindo. Então é preciso que a gente tenha moral, tenha autoridade moral para poder lidar. Então, para não termos essa atitude hipócrita, é por isso que Jesus convida para a gente não julgar. É preciso a gente lembrar aquela fala de Jesus a Pedro do perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então, aí conta-se que certa feita uma senhora procura Chico para poder perguntar se ela já conseguiu perdoar o marido, né? E aí, por quê? Porque ela já perdoou, ela fez o cálculo, 70 vezes 7 dá 490. Eu já perdoei 490 vezes meu marido. Aí Emmanuel vai e diz assim: 490 vezes cada falta cometida contra você. Ou seja, a coisa mais difícil do que a gente imaginava. Mas é o processo de evolução, na verdade, a gente está aqui para isso. É verdade, é um processo contínuo, né? Permanente e que nunca nos esqueçamos disso. Vivenciando cada experiência, a cada dia, a cada experiência, a cada momento, a cada jornada que você enfrenta e muitas vezes consegue vencer, para que você possa, assim, desenvolver as aptidões ou as qualidades e diminuir as suas imperfeições ao longo do tempo, né? Esse talvez seja um dos grandes desafios da sociedade humana, da sociedade moderna, é entender que você, no espaço curto de uma reencarnação, você não vai alcançar os seus propósitos plenos. Você vai buscar aquilo que está a seu alcance para, na etapa seguinte, conquistar mais algumas coisas e assim vai até um dia você conseguir, talvez, conseguir chegar aonde você quer. Mas, Danilo, suas considerações finais para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. E eu Agradeço maravilhosamente. já aproveito nas suas considerações finais, já depois das suas considerações, passa a prece para nós, por favor. Pronto, agradeço muito, gente. Foi maravilhoso poder ter esse momento, né, de reencontro com o pessoal do Movimento Espírita de Jacobina, que é o pessoal com quem eu tenho um carinho imenso, tenho realmente um afeto muito grande, tá? E acho que precisamos de cada vez mais oportunidades como essa. Eu acho que essa é uma das coisas boas da gente ter tecnologia para poder vencer as distâncias, não é verdade? Então vamos agora, vou pedir agora para que a gente entre em uma postura confortável para fazermos nossa oração, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando Mestre Jesus,
Aqui estamos como aprendizes buscando nos esclarecer através dessa libertadora doutrina que nos auxilia a tomarmos consciência da nossa condição. Ajuda-nos a vencermos as nossas limitações, rompendo com os julgamentos a priorísticos e fazendo verdadeiramente uma jornada vertical rumo a Ti. Que o Teu amor possa ser por nós percebido, visto que ele é incessante em nossas vidas. E que ele possa ser por nossas mãos espalhado para todas as pessoas que cruzarem nossos caminhos. Ser conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Que assim seja, muita luz para todos, uma boa semana para todos. Danilo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Em nome da União Espírita Jacobina, nós agradecemos de coração a sua participação. E eu aproveito esses minutos finais para convidar você e a todos que estão nos acompanhando para estarem junto conosco amanhã, a partir de amanhã, dia 14, até o próximo domingo, dia 18, com a nossa 33ª Semana Espírita, que devido à pandemia este ano, será totalmente virtual pelo canal da União Espírita Jacobina no YouTube. Se inscreva lá, participe, clique lá no sininho lá para receber as notificações e amanhã, a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, esteja junto conosco na primeira noite do nosso da Semana Espírita 2020. Um grande abraço, um beijo e um carinho para todos vocês e até amanhã, se Deus assim permitir. Danilo, grande abraço para você, um abraço a todos. Grande abraço, Fred. Grande abraço, pessoal. Até a próxima, com fé em Deus. Até a próxima. Muita paz.